Oi, gente! Bom, como eu tinha prometido em sala, tô gravando aqui esse vídeo para passar para vocês um conteúdo sobre ultrapassagens, que é um conteúdo importante, ele já caiu na UFSC, e eu queria destinar um tempinho aqui pra gente conversar com calma sobre isso, porque pode levantar algumas dúvidas, tá? Aí então, vou começar relembrando uma coisa que a gente viu lá na nossa primeira aula, que era a diferença entre alguma coisa ser um ponto material ou um corpo extenso. Então, qual que era a diferença? Para o nosso ponto material, o tamanho dele não é importante para o que a gente está analisando. Então, era aquele exemplo do carro que estava fazendo uma viagem de 150 km. Então, não importa muito se é um carro, se é uma moto, se é um caminhão. E aí a gente tinha também o corpo extenso, que era aquele objeto que tinha um tamanho considerável, que as dimensões dele faziam sentido a gente se preocupar. Então, vai ser o exemplo de hoje. Quando a gente está pensando em ultrapassagem, normalmente o que a gente vai tratar vão ser corpos extensos, tá? O tamanho vai importar mesmo. E aí, sabendo disso, eu vou passar mais ou menos um passo a passo de como seria resolver um exercício de ultrapassagem. Então, o que fazer? Isso é um geralzão, mas lembrando que para cada exercício vai ter alguma particularidade. Então, é de a gente analisar e lembrar outros casos que a gente viu, tá? Aí, a primeira coisa, sempre quando a gente vai resolver um exercício, é fazer o desenho, tá? Qualquer exercício, seja de cinemática, seja de física C, a gente sempre faz um desenho, tá? E aí, aqui eu deixei um desenho. Por exemplo, esse carro aqui, o veículo A, ele está indo com uma velocidade A para tentar ultrapassar esse veículo B, que, por exemplo, podia ser um caminhão, tá? Aí ele está numa distância inicial de 20 metros, ele tem um comprimento de 5 metros e o caminhão tem um comprimento de 15 metros. Isso é importante, tá? Porque se, por exemplo, o caminhão tivesse um comprimento de 40 metros, ia fazer uma diferença muito grande no tempo que o carrinho ia demorar para ultrapassar o nosso caminhão. Então, a gente faz um desenho, esquematiza aqui com os dados que o anunciado nos deu, tá? E aí, o segundo passo é a gente escolher um sentido para nossa trajetória e marcar o ponto zero dela. Então, por exemplo, como eles estão indo para cá, eu vou marcar que a nossa trajetória vai nesse sentido, tá? Para lá é positivo. E aí, eu tenho que escolher um ponto zero. Por que eu tenho que escolher um ponto zero? Para depois eu poder escrever a minha função horária. Então, por exemplo, aqui, eu quero dizer que o meu ponto zero vai ser na traseira desse carro. Então, aqui vai ser o zero. Aí, por exemplo, a dianteira desse carro já está na posição 5, aqui. E a dianteira do caminhão vai estar na posição qual? 5 mais 20. Vai estar, por exemplo, na posição 25. A dianteira aqui vai estar 5 mais 20 mais 15. Vai estar na posição 35, 40, na posição 40 aqui. Então, isso é importante para a gente determinar as nossas posições iniciais, né? Lembra, quando a gente vai fazer a função horária, a gente precisa saber qual é a posição inicial e qual é a velocidade, tá? Tudo bem? Então, retomando, a gente faz o desenho com os dados que o enunciado nos deu, a gente traça uma trajetória, a gente diz, é a trajetória positiva para cá, e depois a gente escolhe um ponto zero. Geralmente, o que a gente vai escolher é na traseira do primeiro veículo, mas isso não é uma regra, tá? Você pode escolher o que você quiser. E aí, com isso, a gente pode dizer onde é que estão certos pontos importantes, tá? E aí, em seguida, tendo isso, a gente pode montar as nossas funções horárias. Então, qual que é o ponto importante da gente pensar quando a gente for montar as funções horárias? Bom, até agora, a gente só estava falando de coisas que eram pontos materiais, então o tamanho nunca importava. A gente estava falando de um veículo que ia andar muitos quilômetros, alguma coisa assim. Só que agora, para a ultrapassagem, é bem importante esse tamanho das nossas coisas. E aí, pode ter uma diferença, por exemplo, se a gente for fazer uma função horária pensando na traseira desse carrinho aqui ou na dianteira.
a gente já viu que a posição inicial deles é diferente. Por exemplo, a traseira começa na posição 0, já a dianteira começa na posição 5, tá? Então, esse tamanho é importante. Aí, eu propus para a gente fazer que seria um caso mais comum, que a gente traça qual é a função horária da traseira do A e da dianteira do B. Então, por exemplo, a traseira do A, como é que seria? Bom, a nossa querida função sorvete. Então, como ficaria? A posição do A, ela é a posição inicial. Qual é a posição inicial da traseira? Bom, a gente disse que a traseira começa na posição 0, tá? Então, aqui vai ser 0. E mais, qual que é a velocidade que o A está indo? Ah, eu não marquei aqui, mas vai ser uma velocidade A. Podia ser 5, podia ser 10, tá? Então, vai ser velocidade do A multiplicado pelo tempo, tá? Aí, já para a dianteira do B, então, a gente sabe que a posição do B vai ter que ser... Qual é a posição inicial da dianteira? Ah, a gente já tinha feito essa conta, né? Era 5 mais 20, que é 25, com mais 15, que ia dar 40, né? Então, a dianteira tá aqui. Então, vai ser 40 mais a velocidade de B, que vai ser alguma coisa. Lembrando, ela vai ter que ser menor do que a velocidade de A, porque senão o A nunca vai conseguir alcançar o B, tá? E multiplicado pelo tempo. E aí, por último, o que a gente pode fazer? Aí vai depender do nosso exercício. Pode ser que ele queira saber em quanto tempo o A vai chegar, por exemplo, aqui. Então, o A chegaria aqui. Opa, desculpa, não tava dando para ver. Então, quanto tempo que o A demoraria para chegar aqui? Aí a gente vai igualar, por exemplo, a traseira do A com a dianteira do B, tá? Mas pode ser que ele peça outras coisas. O exemplo que a gente vai ver, ele vai pedir uma coisinha um pouquinho diferente. Mas aí você pode se adequar. Mas normalmente, em algum momento, você vai ter que igualar as funções horárias, tá? Aí, passando disso, eu vou resolver um exemplo, tá? Que ele é da UEM e fala justamente sobre essa parte de ultrapassagens. Aí vou ler ele aqui um pouquinho com vocês, mas eu vou ir desenhando, tá? Ele diz aqui: para fazer ultrapassagens em estradas de pista simples, é necessário trafegar pela contramão. Mas para uma manobra segura, o condutor deve iniciar a ultrapassagem indo para a pista contrária quando a dianteira do seu veículo está a uma distância de 10 metros da traseira do outro. E aí, voltar para a pista quando a traseira estiver a 5 metros da dianteira. Tá bom. Agora não vai fazer tanto sentido, mas aí vamos começar a desenhar, tá? Então, imagina. Tá indo aqui, e a gente vai ter, por exemplo, o nosso primeiro veículo aqui, que eu vou chamar ele de veículo A. E é ele que está tentando ultrapassar. E aí, num primeiro momento, vou chamar essa de situação 1. Para ele começar a ultrapassar, a dianteira do veículo A, aqui, tem que estar a 10 metros da traseira do outro veículo. Então, por exemplo, vou desenhar aqui o nosso veículo B, tá? E aí, o que o exercício nos disse é que essa distância da dianteira do A até a traseira do B tem que ser 10 metros, tá? No começo, quando ele começa a fazer a manobra. E aí, ele vai voltar para a pista quando a traseira estiver a 5 metros da frente, tá? Daí, depois eu vou desenhar a situação final, mas começando com a situação inicial. E aí, ele pede para a gente considerar um carro de 5 metros de comprimento. Então, aqui, esse carro, vou fazer com outra cor.
ele vai ter 5 metros, viajando a 108 km por hora. 108 km por hora, quando a gente faz a conversão para metros por segundo, lembrando, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E fazendo essa conversão, a gente chega numa velocidade igual a 30 metros por segundo, tá? E depois vocês façam essa conta. Ok, então o nosso veículo ele tem 5 metros de comprimento, o nosso carrinho. Ele viaja a uma velocidade de 30 metros por segundo e a dianteira dele tá a 10 metros da traseira do B. E aí ele deseja ultrapassar um caminhão de 30 metros de comprimento. E esse caminhão ele tá indo a 72 km por hora. Então vamos lá, o que ele nos disse? Esse caminhão ele tem 30 metros de comprimento e a velocidade dele que ele está indo é de 72 km por hora. Fazendo a conversão, isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Tudo bem? E aí ele pede para assinalar o que for correto. Como é que era lá os nossos passos? Primeiro a gente fez um desenho, tá bom? Aí da primeira situação. Agora que a gente já tem a primeira situação descrita, né? Essa situação inicial, eu vou fazer o desenho também da segunda situação, quando o carro já estiver ultrapassado. Então, primeiro desenho, segundo desenho. Aí aqui, quando o carro estiver ultrapassado, por exemplo, o veículo B vai estar andando aqui. E o que o enunciado diz? Que ele pode voltar para a pista quando a traseira estiver 5 metros à frente da dianteira do outro. Então, por exemplo, o B está aqui e aqui está o A. A traseira do A tem que estar a 5 metros da dianteira do B. Então, aqui seria 5 metros. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente fez os dois desenhos que a gente precisava. E aí, agora, o que falta fazer? Bom, a gente precisa estabelecer um sentido para a trajetória e marcar um ponto zero. E a gente vai fazer isso nesse primeiro desenho, tá? Então, o sentido da trajetória, eu vou dizer que é positivo para cá, só porque as velocidades deles estão indo para cá, tá? Para ficar todo mundo positivo. E aí, preciso marcar um ponto zero. Para facilitar a minha vida, eu vou dizer que o ponto zero é aqui na traseira do carro A, tudo bem? E aí, beleza. Já fiz isso, posso ir para o terceiro passo, que é tentar montar as equações dos dois veículos, tá? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu vou fazer para traseira do carro A e para dianteira do carro B. Do caminhão, aliás, do B. Por que eu tô fazendo isso? Porque depois eu vou ter que analisar no fim aqui qual que é a posição disso aqui e disso aqui, tá? Porque eles têm que estar a 5 metros, por isso. Aí, então, como é que a gente pode fazer? Bom, SA é S0 mais VA vezes T. E SB é igual a S0 mais VB vezes T. Tudo bem. Aí, olhando aqui, para a gente descobrir as velocidades a gente já tem, tá? Eu converti para metros por segundo, porque as outras unidades estavam em metros, tá? Mas eu podia ter convertido essas unidades aqui para quilômetros e trabalhado com tudo em quilômetros. Só que com metro por segundo vai ficar um pouco mais fácil, porque as unidades são menores, tá?
Pensa, porque quando você vai ultrapassar alguém, você não vai demorar horas para ultrapassar, você vai demorar segundos, né? Por isso que é mais vantajoso usar metros por segundo. Bom, tudo bem. Aí, vamos lá. Vamos tentar fazer a função horária do A. Então, a gente vai ter SA. Para a traseira, a posição inicial é justamente no 0. Mais a velocidade. Quanto que está indo? 30 metros por segundo vezes o tempo, tá? SA é 30t. E para o B? A dianteira, onde é que ela está no começo? Bom, ela está a 5, mais 10 e mais 30. Então, tá a 45 da origem, mais a velocidade de B é 20, vezes o nosso intervalo de tempo. Bom, a gente já tem todas as coisas que a gente precisa para começar. Só que agora a gente tem que dar uma olhadinha nas alternativas para ver justamente o que ele pergunta. Então, a primeira coisa que pergunta é qual vai ser o tempo entre o início e o fim da manobra, tá? Essa é a pergunta mais clássica. E aí, vou pegar uma outra folha aqui pra gente tentar responder isso aí. Então, entre o início e o fim da manobra. Quando no início, o tempo a gente vai dizer que é 0, tá? Início, o tempo é 0. E aí, para descobrir quanto tempo no fim? Para o fim, a gente vai ter que fazer alguma coisa similar àquele negócio da gente igualar as funções horárias. Então, o que a gente pode fazer? Opa! Aqui, o que acontece no fim? Eles não vão estar a dianteira desse aqui colado na traseira. O que vai acontecer? A dianteira do B vai estar 5 metros atrás da dianteira do A, da traseira do A, aliás. Então, o que a gente sabe? Que a traseira do A é a dianteira do B, só que mais 5. Por quê? Então, a posição da dianteira do B vai estar aqui e a posição da dianteira do A vai estar 5 metros para frente, tá? Aí, então, no fim, a gente vai dizer exatamente isso que a gente falou. A dianteira do A tem que estar 5 metros mais para frente da dianteira do B. Aliás, a traseira do A, tá? Desculpa, gente, me confundi. Então, traseira do A, 5 metros para frente da dianteira do B. Tudo bem? E aí, aqui, a gente pode usar as funções horárias para igualar. Então, eu vou botar elas aqui em cima e usar aqui. Então, a traseira do A, qual que é a função horária? 30t. Isso aqui vai ser igual a 5, mais a dianteira do B é 45, mais 20t. Então, passando para cá, a gente vai ficar com 10t, que é igual a 50. O nosso tempo é 5 segundos. Exatamente como o exercício tinha proposto, tá? Então, a alternativa 1 está certa. Aí, a alternativa 2, ela nos diz que o carro irá percorrer 180 metros entre o início e o fim da manobra. Bom, isso é bem simples para a gente descobrir agora. No começo, no início, a gente tinha que o SA era 0, né? Porque a gente tinha posto o ponto 0 na traseira do A. E aí, quanto que ele percorreu? Vai ser aonde que ele está no fim. Então, SA no fim vai ser 30t. E aí, quanto é que vai valer SA no fim? Vai ser 30 vezes 5, que é 150 metros, tá? Então, essa alternativa aqui
ela tá errada porque ela fala que é 180 metros. Aí, as alternativas 4 e 8, elas precisam de um conhecimento de módulo para vocês conseguirem resolver elas. Então, eu só vou dar uma dica para o pessoal que já sabe módulo, porque quem não sabe vai ficar muito confuso se eu tentar explicar. Então, para a 4 e a 8, a gente pode usar que a distância entre os dois veículos em função do tempo vai ser o módulo da posição de um menos a posição de outro. Por que módulo? Porque um pode estar na frente em um momento e atrás em outro, e a distância sempre vai ter que ser positiva. Então, quem já sabe módulo, tenta resolver usando essa dica aqui, tá? Quem não sabe, não se preocupa que quando vocês virem módulo em matemática, daí a gente volta a conversar sobre isso. E aí, a alternativa 16, ela diz que se o carro quiser ultrapassar o caminhão na metade do tempo que ele levaria nessas condições, o carro precisaria dobrar a sua velocidade. Bom, uma coisa que a gente pode fazer é testar. Então, para a alternativa 16, e se a velocidade do A, na verdade, fosse o dobro. Se a velocidade do A fosse 60 metros por segundo. Vamos ver que, se for o dobro, se ele realmente vai levar metade do tempo só, ou se ele vai levar menos ou mais. Se a velocidade for o dobro, a gente volta lá, que SA é 5 mais SB. E aí, o que a gente tem? Que, em vez de o que a gente tinha escrito aqui, que era 30T, agora não vai ser mais 30T. Vai ser 60T, porque a velocidade dobrou. É igual a 5 mais o B continua igual, vai ser 45 mais 20T, como a gente tinha conversado. E aí, resolvendo isso aqui, a gente vai ficar aqui 40T é igual a 50. E esse tempo aqui, 50 por 40, é a mesma coisa que 1,25 segundos. Antes tinha dado 5, agora deu 1,25. É menos do que a metade, tá? Então, essa alternativa aqui, ela tá falsa. Tudo bem? Gente, eu sei que não é o assunto mais fácil do mundo, tá? Mas eu tô à disposição. Temos monitoria na terça, então tentem pensar, voltar no vídeo. Eu gravei um vídeo justamente para vocês poderem voltar a assistir mais devagar. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp ou vir na monitoria, tá? Valeu, gente!